Bom dia, boa tarde, boa noite. Conforme a hora que você assistir esse vídeo, sinta-se cumprimentado. Seja bem-vindo ao canal Exames de Química MZ. Esse canal aqui tem como objetivo abordar assuntos relacionados à química e resolver exames de química. Para o vídeo aula de hoje, vamos abordar sobre uma aula teórica. Vamos falar sobre as ligações químicas. Tenho recebido muitos pedidos de vários telespectadores pedindo para comentar um bocado mais sobre as ligações químicas. Ligação química é um conteúdo bastante importante na química no geral, pois é o responsável pela combinação de átomos e elementos. Neste vídeo iremos falar sobre a importância, o tipo de ligação química que ocorre entre os. A primeira coisa a se fazer é definir o que é ligação química. Ligação química é a combinação entre átomos que se podem ser do mesmo ou elementos diferentes para que resultam na formação de uma molécula. Para que haja a formação de uma molécula, haja a combinação de uma molécula, é necessário que haja ligação química. E a segunda coisa inerente é para conhecermos os tipos de ligações químicas existentes. As ligações químicas, elas podem ser ligações químicas covalentes. Essa ligação química covalente, ela pode se dividir em ligação química covalente polar ou ligação química covalente apolar. Quando que temos uma ligação química covalente polar e quando que temos uma ligação química covalente apolar? Importa referenciar que ligação química covalente polar e apolar são ambas ligações químicas, são ligações covalentes. Como que essas ligações ocorrem? As ligações químicas covalentes ocorrem geralmente entre átomos não metais. Isso quer dizer que todos os átomos que não são metais ou que não têm caráter metálico, todos a metais realizam a chamada ligação covalente. Vou dar um exemplo aqui, como estão a ver. Temos a molécula de oxigênio. A molécula de oxigênio, ela tem uma eletronegatividade. Todos os átomos de oxigênio têm a mesma eletronegatividade. Sendo assim, com a combinação de um átomo de oxigênio e outro átomo de oxigênio, vamos ter dois átomos de oxigênio. Uma molécula de oxigênio que nós chamamos é uma molécula diatômica, porque são dois átomos de oxigênio. Sendo assim, essa molécula, ela efetua uma ligação química covalente polar. Por que é polar? Porque são átomos do mesmo elemento. Átomos do mesmo elemento têm a mesma eletronegatividade. A nuvem atômica eletrônica não é afastada para um ou nem para outro lugar. Isso quer dizer que se a ligação, a eletronegatividade é igual, a força de atração entre os átomos é igual. Se nós puxarmos uma carga para cá com uma força de 5 N e força de 5 N, o objeto não irá se mexer. É a mesma coisa que vai acontecer com este átomo. Para a ligação, em resumo, podemos dizer que a ligação covalente polar ocorre entre átomos do mesmo elemento químico. E ligações covalentes apolares ocorrem entre átomos de elementos diferentes. Por quê? Átomos diferentes, elementos diferentes têm eletronegatividade também diferente. Exemplo, temos aqui a molécula de água. Na molécula de água temos dois átomos de oxigênio a combinar-se ou a ligar-se com um átomo de oxigênio. Segundo essa fórmula, que aqui estás a observar, essa fórmula química da molécula de água. Então, aqui o que vai acontecer? Temos essa força de atração, né, entre o átomo de hidrogênio tem uma certa eletronegatividade e o oxigênio certa eletronegatividade. Então, tem eletronegatividades diferentes. Sendo assim, elas vão puxar-se, vão fazer com que a nuvem eletrônica se afaste para um lado do átomo. Logo, a ligação química presente é ligação química covalente apolar. Em resumo, podemos dizer que a ligação química covalente apolar ocorre entre átomos
A ligação química covalente ela pode ocorrer em apolar, polar ou ligação covalente dativa. Quando que acontece uma ligação covalente dativa? A ligação covalente dativa ela ocorre entre um átomo com ligação covalente, em que os átomos eles combinam-se de forma covalente e depois de completar a regra de Oteto, ele resta com elétrons que precisa ceder a um outro átomo para que ele também complete a regra do Oteto. Você vê que ele tenha 8 elétrons na última camada, sem que necessariamente este outro átomo faça partilha de elétrons. Então o que vai acontecer? Este que já tem 8 átomos, ele somente vai pegar, essa molécula vai pegar os elétrons que faltam e vai ceder a outro átomo que falta. Exemplo dessa ligação covalente dativa, estamos a falar sobre a molécula do ácido sulfúrico. Ela efetua uma ligação covalente dativa. Entre o enxofre e o oxigênio, aqui há uma ligação covalente apolar. Depois, restam 2 elétrons que são partilhados para os 2 átomos de hidrogênio. Essa ligação que é a ligação iônica. A ligação iônica ocorre entre átomos que são metais e ametais. Em que consiste a ligação iônica? A ligação iônica consiste na perca de ganho ou ganho de elétrons. O que isso quer dizer? Um átomo que é metal, ele vai ceder elétrons a um átomo que é ametal, que ganha elétrons. Sendo assim, quando há essa perca ou ganho de elétrons, formam-se íons. Formando-se íons, temos a famosa ligação iônica. A ligação iônica ela ocorre entre esses átomos que têm átomos com eletronegatividades diferentes e com número de elétrons também diferentes, com átomos que tendem a ganhar ou perder elétrons. Um exemplo prático, como nós podemos ver, é o cloreto de sódio. O cloreto de sódio é o famoso sal de cozinha. Todo mundo usa sal, então o cloreto de sódio é um exemplo prático que nós vamos usar neste vídeo para ilustrarmos o que é uma ligação química covalente, uma ligação iônica. Uma ligação iônica é isso, tá? O átomo de sódio ele vai ceder um elétron ao átomo de cloro. E o átomo de cloro vai ganhar um átomo, formando desta forma um íon de cloro e um ânion de cloro, formando dessa forma uma ligação covalente iônica existente. O terceiro tipo de ligação química existente é a ligação metálica. A ligação metálica ocorre entre átomos de metais. O que quer dizer? A combinação de um metal e outro metal vai formar aquilo que nós chamamos de ligação metálica. Temos exemplo o magnésio. Quando ele se combina com outro átomo de magnésio, ele vai formar uma molécula diatômica de magnésio. Então, formando esse átomo essa molécula diatômica, esse tipo de ligação existente vai se chamar de ligação química metálica, dizia. Obrigado mais uma vez por teres assistido o vídeo até o final sobre a aula de ligações químicas. Espero que tenhas aprendido bastante sobre a ligação química e tenhas tirado dúvidas sobre a questão de ligações químicas. É de agradecer o apoio que vocês têm dado ao canal. Para tal, não se esqueça de se inscrever no canal, ative o botão das notificações, deixe o seu comentário, deixe um like no vídeo para ajudar o canal a crescer. E eu pessoalmente agradeço por apoio que vocês têm prestado neste canal. Muito obrigado, mas muito obrigado mesmo. Meu nome é Maldonado Augusto Bolacho, sou docente N1, licenciado em Química pela Universidade Pedagógica. Até o próximo vídeo. O próximo vídeo vem carregado de muita informação, de muito conteúdo. Deixe aqui nos comentários aqui embaixo o que você gostaria de ver resolvido, que o docente aqui irá responder às suas dúvidas. Até a próxima.